Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvada seja a nossa Mãe Maria Santíssima, para sempre seja louvada. Eu acolho você com muita alegria no meu coração, porque juntos vamos nos aproximar da palavra do Senhor. Uma palavra que tem poder, cheia da graça do Senhor. Uma palavra que é a própria mensagem de Deus para nós. É uma mensagem de amor, porque Deus nos ama, porque Deus nos deseja, porque nós somos seus filhos. E nós vamos primeiro rezar, pedir que o Senhor abra o nosso coração para acolhermos bem a palavra dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Peçamos também a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deixemos que o Espírito Santo de Deus abra os nossos corações. Deixemos que o Espírito de amor penetre nos nossos corações, para que nós sejamos totalmente abertos a ouvir a palavra de Deus, por mais difícil que ela seja para nós, por mais exigente que ela seja para nós. Vem, Senhor, com o teu poder e com a tua graça. Vem, Senhor, ajuda-nos a fazer aquilo que tu desejas. Transforma o nosso coração. Nós te pedimos perdão, Senhor, antes de começarmos a leitura orante da tua palavra. Nós te pedimos perdão por tudo que nós te ofendemos, por tudo que nós te magoamos, por tudo que nós te tratamos muitas vezes tão mal, Senhor. Por isso, perdão, Senhor, tem de misericórdia. Hoje é o segundo domingo da Quaresma e nós vamos ver a leitura de hoje em Mateus 17, de 1 a 9, que vai falar da transfiguração de Jesus. Diz assim o Evangelho de Lucas. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Os discípulos, quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes:
não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, esse evangelho, né, nós vimos que Jesus leva os 3 discípulos, né, Pedro, Tiago e João, para subir a montanha. Ele estava indo para Jerusalém, o lugar onde ele ia ser morto, né, onde ele ia ser crucificado, morto, maltratado. E ele se transfigura diante deles, né? Uma nuvem cobre todos eles e eles ficam debaixo de uma nuvem muito luminosa. E a transfiguração é vista algumas vezes durante o ano. E todos os anos, nessa época da quaresma, nós meditamos sobre a transfiguração de Jesus no tempo da quaresma. Por que que essa palavra está inclusa exatamente nesse tempo da quaresma? Porque nós vamos saber que Jesus nos dá a graça de vivermos olhando para Ele ressuscitado. A razão do Evangelho da transfiguração do Senhor constar todos os anos no itinerário litúrgico quaresmal depreende-se do contexto em que se deu esse episódio na vida de Jesus, no tempo que ele estava indo para Jerusalém. Acontece essa transfiguração antes dele subir para Jerusalém. É exatamente antes dele ser crucificado, né? Quando ele chegasse em Jerusalém, ia sofrer todas aquelas coisas horrorosas, né? Aqueles que eram muito duros com ele e eram atrozes, e ele acaba crucificado e morto. Então ele toma consigo esses 3 apóstolos e dá-lhes a conhecer um pouco de sua glória. E aí nós vamos perceber que os discípulos, que nós, né, também devemos viver a nossa vida olhando para a glória do Senhor, sabendo que Ele está vivo, que Ele está ressuscitado. É o primeiro ponto que a gente deve tocar, meditar. Porque nós não seríamos capazes de viver a quaresma com a penitência, com a oração, o jejum. Nós não teríamos condições de viver os sofrimentos se não formos olhando para Jesus glorificado, para Jesus ressuscitado. A glorificação de Jesus nos ajuda a segurar na mão dele, sabendo que ele é poderoso, que ele está vivo. É um tempo em que a eternidade, ela entra no presente. Nós vamos reviver de forma real tudo que Jesus sofreu pelo poder do Espírito Santo. Isso se torna real. Então nós vamos viver novamente essa experiência da glorificação de Jesus, da ressurreição de Jesus e, consequentemente, da sua glorificação. Então, se você tem medo dos sofrimentos, das dificuldades da sua vida, não só durante a quaresma, mas durante a sua vida, olhe para Jesus glorificado e viva esse momento com Ele. Ele que tem o poder de realizar maravilhas nas nossas vidas. Então, se você está passando por um momento difícil, de dificuldades, de provações, de sofrimento, de enfermidades, olhe para Jesus glorificado. Assim como ele levou Pedro, Tiago e João para terem a experiência dele glorificado. O Senhor também quer que você experimente a sua glorificação. Cheia de poder. Jesus está vivo. Jesus é real. O outro ponto importante é que hoje se fala muito pouco de céu.
mas o Senhor tem insistido em falar conosco sobre o céu. Não é algo que já passou, que já foi, que não tem mais valor, a conversão dos pecadores. Pelo contrário, agora no censo das Filipinas, houve um acréscimo enorme durante um ano. Lá eles são muito católicos. E durante um ano houve muitas conversões, mais de, não sei dizer precisamente, não vou chutar aqui, não estou me lembrando do número no momento em que eu li a notícia, mas foi uma explosão de conversões. Então nós estamos num tempo favorável para converter o nosso coração. Isso não é uma galela, não é algo sem importância, algo antigo. Não, é algo novo, agora, nesse momento. Por isso que Jesus vai nos levando nesse caminho da quaresma, junto a Ele, glorificado. Para que nós tenhamos força, porque nós não vamos ter força, se não for com Jesus. Nós só vamos suportar com mais fortaleza as vicissitudes da nossa vida, as enfermidades, as dores, se for com Jesus, olhando para Jesus, glorificado. Ele mostrou aos discípulos para que eles tivessem a experiência de que ele seria glorificado. E ele antecipou essa experiência ali naquele momento, na sua ida para Jerusalém para ser crucificado, já preparando tudo o que eles iam sofrer e tudo o que eles iam viver. Eles precisavam ter coragem, precisavam ter força. E é isso que Deus quer de você. O outro ponto, como já comecei a falar, é que nós não queremos olhar para a nossa vida e buscarmos com sinceridade a nossa salvação, colaborar com a graça de Deus. Porque o nosso lugar verdadeiro, definitivo, que nós fomos criados para isso, é o céu. O céu, sem olharmos para a glória futura que nos espera, se não olharmos para o céu, as cruzes desta vida parecerão absurdas. E pouco a pouco vão se tornando até mesmo esmagadoras. Então nós precisamos saber que o céu é o meu lugar. Um lugar de quê? De alegria, de felicidade. Cada pessoa que chega ao céu, ela é aplaudida. Porque ela conseguiu vencer. Ela lutou, sofreu, mas ela foi em frente. Então todos glorificam a Deus por causa daquela alma que se salvou e que agora é santa no céu. Então nós só poderemos viver, abraçar as dificuldades da nossa vida se nós tivermos esperança que nós teremos uma glória futura. Nada se compara, diz São Paulo, com o que passamos e sofremos aqui, com a glória futura que havemos de experimentar e de viver. Isso é real, isso é concreto. O céu é real, o céu é concreto. Assim como também aquele lugar de tormentos, né? O inferno é também verdade. E o demônio fica todo o tempo querendo nos tirar dessa luta para vencer nas nossas vidas e nos destruir. Porque ele é o destruidor por excelência. Ele é o traidor, ele é o mentiroso por excelência. E ele não ama a Deus nem a nós. E o que ele quer é nos destruir para ofender a Deus. Então nós não podemos fraquejar nesse caminho que muitas vezes é pedregoso para alcançarmos a glória futura. Lá em Medjugorje, o caminho que sobe até o monte que Nossa Senhora apareceu é todo de pedras. E é difícil de você subir até lá.
Porque as pedras são enormes, uma muito perto da outra. Você não tem, cheia de pontas, você não tem aonde fixar o seu pé. E Nossa Senhora não permite que aquele caminho até a altura do monte onde ela apareceu se tornasse uma via urbanizada. Colocassem pelo menos areia, tirasse as pedras. Não, ela não deixou. Porque ela disse que nós precisamos subir até aquele monte sabendo que a nossa vida aqui na terra nós passamos por lutas e dificuldades. E que nós precisamos lutar até chegar ao lugar onde ela apareceu inúmeras vezes já, inúmeras milhões de vezes, para falar conosco, levando-nos ao arrependimento dos nossos pecados e à nossa conversão. Então, você tem uma glória futura e nada se compara, nenhum sofrimento, nenhuma dor, nenhuma dificuldade se compara com a glória que você vai experimentar no céu. Amém? O que essa meditação falou ao seu coração? O que foi que Deus disse a você? Pode ser uma frase, uma palavra, não importa. Mas o que Deus tocou no seu coração? Amém? Então agora vamos rezar. Nós lemos, meditamos, que são os passos do método da Lexio Divina, simples, de forma simples, sem complicação, porque Deus é simples. E agora vamos rezar. Feche seus olhos, entre dentro do seu coração, faça esse caminho para a sua interioridade. Entre agora no castelo, como diz Santa Teresa, que a nossa alma é um castelo. Entre agora aí, onde o rei lhe espera. Onde a majestade lhe espera, que é Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo. Reze agora. Sempre começando em louvor e adoração e transbordando amor a Deus. Depois vem todas as outras coisas, mas em primeiro lugar, as nossas orações não são essas aqui do estudo bíblico, mas todas as nossas orações pessoais e comunitárias nós devemos começar louvando e agradecendo a Deus por tudo, derramando o nosso amor a Ele. Por isso, faça isso agora. Deixe o seu coração transbordar de amor a Jesus. Louvado, adorado, exaltado seja, Senhor, para sempre. Nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, Senhor. Ore, fale. Senhor, vem nos ajudar a crer e a esperar na nossa glória futura. Vem com a tua graça, com o teu poder, com a tua misericórdia. Dai-nos a tua mão gloriosa, Senhor. Dai-nos o teu braço glorioso, Senhor, que nos salva, que nos liberta, que nos fortalece. Porque nesse mundo, Senhor, depois de Adão e Eva, onde nós somos herdeiros, todos sofrem igualmente, justos e injustos. Sofrem, Senhor, os casados, os solteiros e os celibatários. Sofrem crianças, adultos e idosos. Sofrem homens e mulheres. Sofrem, enfim, sem exceção, todos os seres humanos. A escolha que precisa ser feita é se queremos a cruz com Cristo ou sem Ele. Se queremos passar pelas dores dessa vida, ancorados na esperança cristã,
ou entregues ao desespero. Foi isso, Senhor, que tu ensinaste hoje a Pedro, João e Tiago e nos ensinou hoje. Amém. Agora vamos contemplar, né? Vamos contemplar qual foi a graça que Deus derramou no seu coração. Esses 4 passos do método da Lexio Divina não mudam. É o que o texto diz, o que o texto me diz, o que eu digo ao texto e o que o texto realiza em mim. Então, o que foi que hoje esse texto do Evangelho de Lucas realizou na sua vida? Qual a graça que você experimentou? Com certeza, desde o início você está com o seu caderno de oração. Você deve anotar tudo que Deus falou com você hoje. Tudo. Desde a leitura, a meditação, a oração e agora a contemplação. Qual foi a graça que Deus derramou em seu coração? Anote. Foram muitas graças. Com certeza. A nossa fé não precisa ser grande. A nossa fé precisa ser firme, forte, resoluta. Porque Jesus diz, mesmo que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, você transportará essa montanha daqui para acolá. Amém? Shalom. Eu aguardo você na próxima semana. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te ilumine. Que você tenha profundas experiências com Jesus através da sua palavra. Dê seu like. Quanto mais nós damos no nosso like, mais pessoas são atingidas com essa leitura orante da palavra do Senhor. Cresce a extensão da transmissão desse estudo bíblico. Muito obrigada, Deus te abençoe. Shalom.